Queridos irmãos, muita paz a todos. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome do nosso querido Mestre Jesus, o qual rogamos a sua doce e amada presença, o qual rendemos graças pela inspiração, pelo apoio e pela sustentação na nossa caminhada aqui na Terra. Que possamos, nos momentos que aqui estaremos juntos, refletir à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita, buscando em nós as referências necessárias, porque dentro dos nossos corações temos as potencialidades e as oportunidades para avançarmos em nossa jornada, e buscando, sobretudo, as referências dos nossos benfeitores espirituais, mas, acima de tudo, buscando a referência no Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, roteiro seguro para avançarmos no nosso grande projeto de transformação espiritual. A reflexão desta noite em torno de uma mensagem intitulada Sobriedade, registrada no livro Sentinelas da Luz, mensagem essa psicografada pelo nosso querido amigo e benfeitor Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Nessa mensagem intitulada Sobriedade, Emmanuel ele utiliza um pequeno trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde ele registra o seguinte, Paulo: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E aí, para iniciarmos a nossa reflexão, é necessário buscarmos alguns elementos, né, para o nosso entendimento. O primeiro é trazermos a referência do próprio título da mensagem, sobriedade. Quando nós vamos buscar o significado da palavra sobriedade, nós temos aqui algumas referências importantes. A primeira é que lá no dicionário nós encontramos o significado de sobriedade como moderação, temperança e equilíbrio. Moderação, temperança e equilíbrio. E aí começamos a entender um pouco mais o sentido da mensagem que Emmanuel nos traz como referência, para que busquemos em nós essa moderação, essa temperança e equilíbrio nos diversos setores e paisagens que vamos defrontando nos nossos cotidianos diversos, né? E aí, quando nós buscamos essa sobriedade, trazendo a referência do que Paulo quis trazer aos Tessalonicenses, o nosso entendimento ele fica um pouco mais elucidado, esclarecido, né? Do porquê deveremos ter a vigilância necessária para que nós não durmamos conforme os demais, conforme a grande turba, a grande massa, e o porquê que deveremos buscar essa vigilância para que tenhamos, de fato, essa sobriedade e assim aplicá-la, né? Então, essa moderação, essa temperança e esse equilíbrio no nosso dia a dia. Para entendermos um pouco mais, nós vamos buscar também uma outra referência de reflexão que está nessa própria carta de Paulo aos Tessalonicenses, aonde Paulo nos traz a referência que é necessário nós estarmos revestidos pela couraça da fé e da caridade. São dois pontos, então, importantes que nós vamos buscar refletir juntos aqui nesse dia de hoje. Emmanuel, então, ele começa a sua mensagem, né, a reflexão, né, na verdade, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no livro Sentinelas da Luz, trazendo as seguintes menções. Ele começa: em todos os setores das atividades terrestres, mesmo nos círculos externos, do esforço religioso, há muita gente dormindo nos braços das ilusões. E aqui Emmanuel nos traz uma reflexão importante, né? Mesmo no esforço religioso, muitos de nós estamos ainda vinculados às ilusões da matéria, às ilusões do egoísmo, da vaidade, e aí outros elementos importantes que nós, às vezes, até revestimos a nossa fé baseado nesses elementos dos favores da matéria, das ilusões e paixões da matéria que nos impedem
talvez de estarmos atentos e vigilantes para não dormirmos como os demais. Então, aqui é importante tentarmos refletir qual a posição que nos encontramos. Nós estamos, de fato, nos alimentando dessa vigilância, que inclusive é um propósito trazido pelo próprio Cristo, né? Quando ele nos recomenda a vigilância e a oração, é justamente porque Jesus sabia o quanto seríamos falíveis no nosso processo transitório na matéria, né? Acima de tudo, vinculados às experiências das sensações e das paixões da matéria, que poderíamos nos arvorar, né? Ou seja, enraizar essas experiências pautadas no egoísmo dessas sensações. E aí, Emmanuel continua: o discípulo sincero, todavia, aprende a receber os apelos do evangelho de modo a não dormir como os demais. É como se o evangelho fosse um grande farol, um grande sentinela a nos convidar à reflexão diária daquilo que é necessário para que possamos ter os elementos fundamentais a despertarmos em nós, para que estejamos, de fato, propensos a seguirmos adiante. E aí nós vamos buscar, então, lá o trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, a outra referência que nós falamos, da necessidade de estarmos revestidos pela couraça da fé e da caridade, para daí trazermos outros elementos aqui de reflexão. Lá, quando Paulo diz, né, necessário estarmos revestidos pela couraça da fé e da caridade, Emmanuel, ele, num outro livro, né, no livro Fonte Viva, ele traz essa reflexão sobre esse trecho. Ele fala o seguinte: em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. Se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, se não protegermos o nosso coração, se não preservarmos o nosso coração, poderemos estar suscetíveis ou, acima de tudo, poderemos, como nos fala no outro, né, na outra mensagem do livro Sentinelas da Luz, poderemos dormir, poderemos estar talvez dispersos e até mesmo falirmos, né? Porque é necessário, então, estarmos atentos, vigilantes, para que assim consigamos estarmos propensos aos elementos de inspiração advindas do Evangelho do Cristo e, acima de tudo, através dos seus exemplos, para que não sejamos egoístas e busquemos, talvez, os favores no mundo material e, às vezes, até mesmo de buscarmos os favores das nossas agremiações religiosas somente para atendermos os nossos caprichos. Aqui é necessário, então, essa reflexão. E aí ele continua. Por que da necessidade de estarmos, então, protegidos, né, revestidos pela couraça da fé e da caridade? Ele fala o seguinte: a irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar dos efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados
por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. A couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. Ou seja, para nós estarmos, de fato, protegidos por essa couraça, que nos servirá de sentinela por nos mantermos, então, vigilantes, nós teremos aqui a oportunidade de caminharmos de forma segura. Então, para compreendermos melhor um pouco, né, dessa recomendação do apóstolo Paulo e também de Emmanuel, sobre a couraça da caridade, né, que irá nos proteger, nós vamos buscar lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 886, a reflexão junto com o nosso querido Mestre Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Emmanuel traz de uma forma bastante expressiva essa reflexão, inspirado, né, pela reflexão lá de Kardec e dos Espíritos, nessa questão do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos nossos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E aí os Espíritos respondem, primeiro, que seria a benevolência para com todos. Aqui nós temos um elemento muito importante da palavra benevolência como a boa vontade, o estado de espírito da boa vontade que deveremos nos alimentarmos o tempo inteiro. Alimentarmos os nossos corações com a boa vontade para estarmos sempre aptos e dispostos a servir os nossos irmãos. E aí é importante nós refletirmos que numa outra mensagem, Emmanuel nos fala que nós vivemos numa grande caravana. E a grande caravana ela tem essa relação de interdependência, porque está associada diretamente à lei de sociedade. Se nós vivemos numa grande estrutura social que nós temos, então, essa relação de interdependência, onde nós deveremos nos apoiar uns aos outros, essa boa vontade, ela de fato precisa ser um estado de espírito e deve nos servir de grande sentinela, de estarmos atentos o tempo inteiro para que possamos, então, servir. Essa benevolência, ela nos trará essa ideia da vigilância constante, para estarmos despertos a entendermos as minúcias dos diversos setores e paisagens que a vida nos apresenta. Quem de nós não encontra as dificuldades nos relacionamentos dentro dos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, tanto no campo material quanto no campo de trabalho espiritual também, pessoas que nos apresentam, muitas das vezes, adversidades ou situações desafiadoras, para que possamos, então, de fato, exercitar o nosso as nossas verdadeiras potencialidades divinas. Porque nós trazemos em nós os germes necessários para que desabroche em algum momento toda a nossa ancestralidade, todos os elementos necessários para que possamos servir uns aos outros e assim exercitarmos nas nossas escalas menores para depois avançarmos nas escalas maiores a grande ideia da família universal. Então, por isso que nós começamos dentro dos nossos lares, conforme nos relata Emmanuel também na obra, no livro Coragem, em uma das mensagens que ele fala que nós provavelmente encontraremos nos nossos núcleos familiares, primeiramente, a oportunidade de encontrarmos o caminho da beira da estrada, quando ele faz a referência com a parábola do bom samaritano, aonde nós temos a oportunidade de recolher o caído da beira da estrada, começando nos nossos lares, exercitando ali a oportunidade, então, da boa vontade, que é essa benevolência, lá no primeiro estágio, né, do sentido da palavra caridade. Depois,
os espíritos continuam na reflexão, o segundo estágio, que é a indulgência. Primeiro a boa vontade, para depois caminharmos para a indulgência, que seria a disponibilidade, né, a oportunidade de perdoarmos, de termos misericórdia, de estarmos atentos à ideia de que normalmente alimentamos em nós o sentido de julgadores, de apontarmos o dedo, né? O que Emmanuel nos fala, né? A irritação permanente diante da ignorância, a indignação excessiva perante a fraqueza, a ira frequente no campo da luta com as pessoas, é porque aqui ainda nos falta o desenvolvimento da virtude da indulgência. Por isso, a necessidade do exercício, porque quando nós refletimos sobre quem somos e de onde viemos, perceberemos a real necessidade de pararmos um pouco aqui e entendermos a necessidade nossa, né, de encontrarmos em nós algumas respostas. E aí, aqui nós lembramos da questão do Livro dos Espíritos também, quando Santo Agostinho nos faz a recomendação do autoconhecimento para que possamos, assim, vencermos o arrastamento do mal. Quando ele fala, né, quando nos dizia um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. É uma das formas de vencermos o egoísmo. Né? O autoconhecimento, ele de fato vai nos trazer alguns elementos importantes, de compreendermos de que todos estamos num estágio de processo evolutivo, de que somos todos seres ainda falíveis, somos perfectíveis, mas ainda somos falíveis também nessa grande jornada. Por isso estamos numa grande caravana, nessa relação de interdependência. Então, quando nós substituímos essa ideia de sermos, né, os inquiridores, os julgadores, para sermos, então, indulgentes, transformamos, por sabermos, então, que nós também então, estamos em marcha, já demos um outro passo importante. Né? Porque a indulgência ela nos permite, então, sermos misericordiosos. E aí nós vamos utilizar uma outra referência muito importante lá do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a indulgência faça parte, então, desse roteiro, né, seguro que vamos buscar em nossa jornada. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós vamos encontrar algumas referências muito importantes. Por quê? Porque eles falam, né, os espíritos nos falam, junto com Kardec, da referência de uma das bem-aventuranças trazidas por Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. E aí, quando associamos essa ideia do autoconhecimento que Santo Agostinho nos traz como referência, fica mais claro aquele outro roteiro que ele traz, né? Como que ele buscava esse autoconhecimento? Ele dizia que, ao final do dia, ele buscava passar em reflexão todas as experiências que ele teve. E ele, nessas reflexões, ele buscava entender se alguém tinha algum motivo para se queixar dele, se todas as atividades, tudo aquilo que ele fez durante aquele dia, de fato, era passível de ser aprovado por alguém, por ele mesmo também, né? E aqui ele buscava, então, concentrar nos esforços, né, em buscar a sentinela do autoconhecimento aqui, nesse caso, para que ele encontrasse nele, então, o roteiro daquilo que ele precisaria trabalhar no dia seguinte, por exemplo. Então, esse autoconhecimento de buscarmos em nós os elementos que precisamos de aperfeiçoar e de melhorar em nós mesmos. Então, aqui, a indulgência, de fato, ela passa a ser um elemento importante, uma virtude, de fato, a ser consolidada diariamente quando buscamos essa reflexão. Aquilo que precisamos de melhorar em nós, eu passo, então, a ter compaixão e compreensão com o meu irmão. E aí eu consigo, então, de fato, a ter a possibilidade de ir para o outro estágio, né? O primeiro da benevolência, então, primeiro estágio do sentido da palavra caridade, conforme Jesus nos asseverou. O segundo, então, é a indulgência,
porque a indulgência eu vou, então, de fato, buscar a ter a misericórdia, né? Então, lá no dicionário, o que seria misericórdia, né? Lá no dicionário a gente busca algumas referências importantes, né? Que seria o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. Então, a indulgência, eu começo a ter uma régua diferente para com as pessoas. Assim como eu quero ser indulgente com as minhas imperfeições, assim como eu começo a refletir que eu preciso buscar um novo roteiro, uma nova perspectiva, uma nova caminhada no meu cotidiano através do autoconhecimento, conforme o Santo Agostinho nos traz referência, eu começo a também ter essa clemência e essa graça com o meu irmão, para que daí eu consiga avançar para o outro estágio, porque aí quando eu exercito o auto-perdão, eu também vou conseguir, de fato, consolidar o perdão com as ofensas ou com aquilo que o meu irmão me traz, né? Então, o que seria o perdão, né? Dar o direito a cada um de ser como é e nos dar o direito de ser como estamos. Então, eu começo a ter uma régua diferente para analisar as minhas relações com as pessoas. Se eu compreendo, então, de fato, de que se eu ainda tenho muito a avançar, eu preciso de me melhorar, eu preciso, quando eu passo em revista todos os dias as coisas que eu fiz e busco essa correção, eu começo a compreender de que meu irmão também precisa de compaixão. E aí, quando a gente pensa, né, nessa reflexão aqui, né, da importância da misericórdia, de nós aplicarmos a misericórdia no nosso cotidiano conosco e com as pessoas, é importante relembrarmos aqui um conceito muito carinhoso que o senhor Marival, que foi presidente da União Espírita Mineira, ele trazia sobre a palavra misericórdia. Ele dizia que misericórdia é nós colocarmos o nosso coração na miséria do nosso irmão. É eu ter a compaixão necessária para que eu consiga, então, compreender a necessidade do que seria, então, essa vigilância, essa sentinela, para que, assim, eu consiga ter uma harmonia maior e ter, né, a sobriedade, né, como nos fala, né, a moderação, a temperança e o equilíbrio na lida diária, no trato com as pessoas, para que assim, a gente tenha mais condescendência, mais harmonia. E aí nós vamos continuar, então, com a reflexão de Emmanuel, né? Então, continuando lá, extraindo um pouco mais do livro do livro Fonte Viva, Emmanuel continua. Então, é indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar no serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. De colocarmos, então, de fato, né, o nosso coração nas dificuldades, né, nas dores do meu irmão. E aí, voltando lá para o livro Sentinelas da Luz, né, da mensagem Sentinela, sobriedade, na verdade, né, Emmanuel continua nos trazendo como reflexão. Muitos aprendizes de boa vontade tornam-se irascíveis, inquietos, por vezes cruéis, acreditando servir a causa do Cristo. Mas aí ele continua, né? A vigilância não quer dizer olho alerta para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus, a fim de substituir o mal pelo bem, em silêncio, aonde quer que se encontre. Interessante que nós vamos aqui, então, buscar numa outra obra, também um trecho trazido por Emmanuel, que ele nos fala o seguinte, da necessidade da vigilância. Ele fala para nós, vigilância não quer dizer o olho alerta para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus. E aí nós vamos ver o que
o quanto que Jesus era complacente, né? Quando nós lembramos da sua presença entre nós. Numa outra obra, nós temos um trecho também de reflexão do Emmanuel, que ele traz o seguinte: Jesus via no caminho da vida a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Ele continua: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então, se nós buscarmos a preservação do coração através da couraça da caridade, né? Ou seja, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós vamos estar buscando esse processo de purificação do nosso coração. Quando nós fizermos esse exercício, nós teremos condições de buscarmos de forma, então, bem pragmática no nosso dia a dia, de experimentarmos um novo modelo de conduta. Esse novo modelo de conduta, ele conforme nos fala Emmanuel, que nós só conseguiremos, então, avançarmos, né, no nosso projeto espiritual quando nós sentirmos com Jesus. Porque ao sentirmos com Jesus, buscaremos as inspirações na sua mensagem, no seu roteiro, mas, acima de tudo, na sua vivência, no seu coração tão generoso, nos seus exemplos tão fraternos, para que assim possamos aplicar na mesma medida com os nossos irmãos. Quando nós estivermos, então, nos inspirando nos sentimentos de Jesus, nós passaremos a pensarmos como Jesus pensava. Porque o sentimento, ele inspira. O pensamento, ele vai começar a plasmar, como nos fala Emmanuel, né? O nosso pensamento, então, ele começa a plasmar esses bons sentimentos. Então, o nosso pensamento, ele passa a ser evangelizado. Ele passa a ser roteirizado pelos sentimentos e, sobretudo, pela luz do nosso querido Mestre. Quando nós começarmos a pensarmos como Jesus, nós vamos começar a falar como Jesus. O nosso verbo, ele vai ser inflamado pela boa nova, pela boa mensagem, pelo bom roteiro, pela boa alegria, pela felicidade de refletirmos que somos todos, então, mensageiros da paz e do amor. E assim conseguiremos levar o evangelho através das nossas atitudes, sobretudo, né? Quando nós falarmos com Jesus, nós vamos, então, de fato, agirmos como Jesus, pois estaremos sendo inspirados pelo padrão do Cristo. E aí, Emmanuel continua: sem a sobriedade, a realização dessa tarefa se torna impossível. É indispensável, então, não desperdiçarmos as nossas emoções ou distrairmos as nossas energias em problemas desnecessários. Sejamos, então, vigilantes, dando a cada um aquilo que lhe pertence. Sejamos, então, vigilantes, dando aos nossos irmãos aquilo que lhes pertence. E aquilo que lhes pertence, de fato, é aquilo que somos, né? Somos espíritos imortais. E aí, quando nós estivermos apoiados, né, pela couraça, protegidos pela couraça da caridade, esse sentinela, de fato, vai sempre nos inspirar nos momentos necessários, para que assim possamos viver em plenitude a nossa última recomendação, que Jesus deixou antes de partir, né? Antes de partir, ele nos recomenda que, ao fazermos todo esse dever de casa, né, que nós refletimos aqui no dia de hoje, nós vamos conseguir caminhar para um último estágio, né, que seria que nós nos amemos como Jesus nos ama, que nós nos amemos como Jesus nos ama, nos amou e continuará nos amando. Porque nós teremos, então, de fato, condições de construirmos esse processo internamente, de sermos benevolentes, de termos boa vontade uns com os outros, de sermos indulgentes com as nossas imperfeições, consequentemente com as imperfeições dos nossos irmãos, de perdoarmos para que assim possamos substituir as ideias equivocadas
pelos sentimentos inspirados através dos exemplos do nosso querido Mestre Jesus, e assim sermos, de fato, irmãos a nos amarmos, hoje, amanhã e por todo sempre. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Que Jesus possa continuar nos inspirando e que possamos encontrar em nós sempre a oportunidade diária de sermos fraternos, de sermos benevolentes, de sermos indulgentes e, assim, de sermos caridosos em plenitude, para que o reino de Deus se faça presente em nossos corações e, assim, tenhamos condições, de fato, de exercitarmos a nossa grande experiência de vivermos em família, a grande família universal que começa em nós. Gratidão a todos e que possamos estarmos juntos em breve, numa nova oportunidade. Muita paz a todos.